pessoal, aqui é o Túlio. Hoje eu vou falar para vocês sobre como identificar qual malha, dentre uma gama de opções de malha, te dará o melhor custo-benefício na construção de uma camiseta. Essa métrica te dará 100% de exatidão de uma melhor escolha, dentre opções que você tenha de malha. Uma vez que você tenha feito o projeto de sua camiseta, você pode ter 3 ou 4 opções de malhas diferentes que caibam no teu projeto, ou seja, na construção de sua camiseta. E aí você tem dúvidas entre qual malha usar, né? Existem vários fatores que podem tirar essa dúvida, e um deles, né, é o custo, ou seja, você obter um menor custo pela matéria-prima malha dentro da construção e com isso obter uma lucratividade maior, né? Então, antes de falar dessa métrica que vocês utilizarão para obter esse menor custo, a certeza desse menor custo, eu vou falar sobre alguns tipos de malhas que existem e algumas particularidades delas, né? Primeiramente, toda malha ela é negociada a quilo, ou seja, quando nós compramos uma malha, as fábricas nos vendem essa malha a quilo, né? Seja ela lisa ou estampada ou trabalhada, diferenciada, a malha sempre negociada a quilo. Exceto em alguns casos, né? Algumas fábricas, né? Quando se trata de estamparia digital, né? Elas vendem a malha a metro. Por quê? A estamparia digital é um processo que encarece muito o preço final da malha. Então, para não assustar os clientes, né, o que as fábricas utilizam como recurso? Elas vendem a metro, né? Então, só para você ter uma ideia, uma meia malha que custa entre 35 e 40 reais hoje numa fábrica, se ela tivesse uma estamparia digital, ela sofreria um acréscimo em média de 15 reais por metro, né? Uma malha aí que rende 3 a 3,5 metros, né? Ela aumentaria aí 45 a 50 reais o quilo. Mais o preço da malha, ela iria aí para uns 80, entre 80 e 90 reais. Então, para as malharias não assustarem os clientes, em vez de elas venderem 90 reais o quilo, elas diluem isso, dividem por metro, vê quanto que custaria, né? Você pega ali 90 reais, divide por 3, alguma coisa que é o rendimento, e aí vendem essa malha por 20 e poucos reais o metro. Algumas, né, malharias importadoras trabalham assim. Algumas malharias não, já embutem o preço final dessa malha por metro de estamparia digital e já vendem aquilo mesmo, e aí saem lá de 60, 70, 80 ou 90, de acordo com o preço de cada malharia. Então, assim, exceto nesse caso, sempre a malha é negociada a quilo, né? E num quilo vem uma quantidade de metros lineares, ou seja, dentro de 1 quilo, de acordo com o rendimento, com peso, né? A particularidade, peso de cada malha, vem uma quantidade de metros, que nós denominamos de rendimento. Esse rendimento, ele varia muito. Por quê? Porque existem várias particularidades no tecido que influenciam na quantidade dessa quantidade de metros que vem num quilo. Por exemplo, o peso de um corante, né? Os corantes mais escuros, eles pesam mais que os mais claros e são mais caros. E aí, na malha, geralmente uma malha escura, ela pesa mais do que uma malha mais clara. O próprio fio, né, que é utilizado, ele interfere no peso da malha. Então, assim, de acordo com o rendimento, né, nós obtemos, e dentre o universo de malhas existentes, né, podemos citar aí a mais utilizada, né, a meia malha 31 penteada, né, onde a titularidade do fio 31, e o penteado é um acabamento onde se tira impurezas da malha. Essa é a malha mais utilizada na construção de t-shirts, onde todas as marcas trabalham com essa malha, né? Ela tem a base lisa e pode ter seus derivados, que são malhas estampadas, né? E a malha penteada é a malha básica, praticamente, para concepção,
para construção de t-shirts. Temos outras malhas também, que são as malhas trabalhadas, que uns chamam de trabalhadas, outros chamam de diferenciadas. Na realidade, a malha trabalhada ou diferenciada, elas sofrem processos, né, que saem dessa base de malha mais básica, né? Esses processos podem ser na construção do tecido, ou seja, na hora da construção do tecido, em você tecer o tecido através da máquina, né, utilizada, ou do fio utilizado. Então, só em você utilizar uma máquina diferente ou utilizar um fio diferente, você consegue dar um trabalho adicional à malha e sair da malha convencional, que é a linha 30 penteada. Ou acabamentos pós-construção, que seriam o quê? Seriam acabamentos em lavagens, né? Podem ser lavagens, acabamentos em escovar a malha, onde você tem aquela malha escovada que ela tem uma textura mais aveludada. Você tem processos de corrosão, onde se tem a malha devorê, que é aquela malha que ela fica com partes transparentes. Então, assim, tem universos de trabalhos, né, que alguns chamam de malhas trabalhadas, outros chamam de malhas diferenciadas. Aí, de acordo com a denominação de cada lugar. Ou seja, são malhas trabalhadas ou diferenciadas, são malhas que sofrem processos de acabamento ou um processo na construção que essa malha ela fica diferente da malha normal, da malha usual, que é a meia malha. Então, assim, é importante saber, porque na hora de você comparar, né, qual malha você vai comparar com qual outra malha para saber se está fazendo o melhor negócio, as malhas trabalhadas, elas sofrem processos adicionais, por isso elas têm preços diferentes, são mais caras, são malhas mais nobres. Esses processos são para colocar uma cara diferente na malha, dar um visual diferente na malha, para que você, com pouca, de repente somente com a malha, já consiga dar uma cara diferente para sua camiseta. Não precisa utilizar de muitos recursos, como estamparia e outras coisas. Então, assim, essas malhas geralmente são malhas mais caras. Então, na hora de você comparar qual malha que você vai utilizar na métrica, qual malha será mais barata do que a outra, qual a melhor opção, você tem que comparar malhas que tenham particularidades similares, que sejam malhas similares, ou seja, trabalhada com trabalhada, você, de repente, uma malha devorê com uma outra malha devorê, uma malha flamê com uma outra malha flamê, uma malha penteada com uma outra malha penteada, e nunca trabalhar diferentes tipos de malha em comparação, porque não vai estar sendo justa a comparação, porque elas são de preços diferentes. Então, a principal métrica que você deve obter para pegar malhas similares e comparar qual é a melhor opção é o preço por metro quadrado. Grave isso aí, porque isso daí é o mais importante de se obter. É o preço por metro quadrado. E como se obtém o preço do metro quadrado? Eu falei que as malhas são vendidas por quilo, não é isso? Então, assim, todo quilo vem uma quantidade de metros. E essa quantidade de metros que vem em 1 quilo, ela é denominada o quê? Rendimento. Então, toda malha tem seu rendimento, que eu expliquei lá, que é de acordo com inúmeras variáveis, né? Peso de fio, peso de tinturaria, uma série de variáveis que acontecem que determinam o peso final de uma malha. Então, assim, o que é importante para você? Obter esse rendimento, né? Você toda malha ela tem uma largura específica, então eu vou te explicar aqui como calcular esse metro quadrado. Mas primeiro você precisa o quê? Obter a largura dessa malha e o rendimento dela. Então, se você tem 2 ou 3 malhas diferentes e quer saber qual a malha ali está te dando o melhor custo, não é simplesmente você perguntar qual malha
é a mais barata? De repente num fornecedor está 35, no outro está 37, no outro está 39. E qual é a mais barata? É a 35? Nem sempre. Nem sempre é que tem o preço final mais barato é que vai te dar um menor custo numa camiseta, como eu vou te mostrar aqui. Como eu falei, a métrica mais importante a ser utilizada é o preço por metro quadrado de cada malha. Então, como calculamos o preço do metro quadrado de cada malha? Aqui nós temos dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2, onde o exemplo 1 nós temos o preço final de uma malha R$ 39,00 e o exemplo 2 o preço final R$ 49,50. Na camiseta, qual que dará o custo mais baixo? Ainda não sabemos. Olhando assim, a grosso modo, parece que a 39 ela é mais vantagem do que a malha que custa 49. Mas de acordo com o preço do metro quadrado que nós teremos a exatidão. Por quê? Porque isso influencia muito de acordo com o rendimento. Então, o rendimento que nos dará um metro quadrado menor. Então, quanto mais a malha render, mais barato será o metro quadrado. Então, vamos fazer aqui as simulações. O exemplo 1, nós temos a malha R$ 39,00. Essa malha R$ 39,00 tem uma largura de 1,80 m e um rendimento de 3,40 m por quilo. Então, essa malha rende 3,40 m por quilo. Como é que nós obtemos aqui o preço do metro quadrado? Pegamos a largura, né, vezes o rendimento. Então, a largura vezes o rendimento dá 1,80 de largura vezes 3,40, nós temos 6,12 metros quadrados por quilo. Então, num quilo, tem 6,12 metros quadrados. Só que nós queremos saber o quê? Qual é o preço do metro quadrado, de 1 metro quadrado. Então, se num quilo que custa R$ 39,00, nós temos 6,12 metros quadrados, o que nós fazemos aqui? Pegamos o preço do quilo e dividimos pela quantidade de metros quadrados, que é 6,12. Então, R$ 39,00 dividido por 6,12, que vem 6,12 metros quadrados num quilo, vai dar 6,37 o metro quadrado. Então, esse aqui é o que é mais interessante para a gente saber, que é o preço do metro quadrado nessa situação de tecido aqui com esse rendimento, com largura 1,80 e rendimento 3,40. Então, o tecido que tem 1,80 de largura e rende 3,40 metros, ele vai nos dar um metro quadrado de R$ 6,37. Então, vamos ver aqui no exemplo 2. O exemplo 2, nós temos aqui uma malha que custa R$ 10,50 mais cara do que a primeira opção, né? R$ 49,50. E aí nós temos um rendimento de 1,85 é a largura dela. A largura dessa malha é 1,85 e o rendimento é 5,12 metros no quilo. Então esse rendimento aqui por quilo vem 5,12 metros. Aí o que nós fazemos aqui? A mesma conta que fizemos no exemplo 1. 1,85 vezes 5,12 vai dar 9,47 metros quadrados no quilo. Então, assim, nós queremos o quê? O preço de 1 metro quadrado. Então, no quilo que custa R$ 49,50, nós temos o quê? 9,47 metros quadrados. Aí fazemos a mesma conta. Pegamos o preço do quilo, que é R$ 49,50, e dividimos pela quantidade de metro quadrado, que é 9,47. Então, R$ 49,50 dividido por 9,47 é 5,22 o metro quadrado. Então, o preço da opção 2, embora a malha custe R$ 10,50 mais caro, é R$ 5,22 o metro quadrado, que é bem menor do que R$ 6,37 do exemplo 1, com uma malha bem mais barata. Então, aqui a gente tira esse mito de que a malha com preço final mais barata vai ser a melhor malha, vai ser a melhor opção na concepção do custo da camiseta. Então, assim, qual é a métrica importante a ser utilizada? Qual é a melhor métrica a ser sempre calculada? É o preço do metro quadrado.
Então nós vemos aqui duas malhas com preços totalmente diferentes, mas de acordo com o rendimento, a malha que tem o preço final mais caro, ela se torna mais interessante. Ela sai mais barata. Por quê? Porque ela rende muito mais. Então, não fiquem só presos ao preço final das malhas, e sim o quê? Ao custo-benefício, que é o rendimento que essa malha vai dar em relação ao custo dela. Então, assim, o exemplo 2, ela é uma malha que custou muito mais caro, mas ela é muito mais rentável. Quando você construir a sua camiseta com esse tipo de malha, ela vai te dar um custo bem menor na hora da construção, na hora de calcular o custo da matéria-prima. Então fique atento que a essa métrica, que é o cálculo do metro quadrado, é a métrica mais importante a ser medida. Então, pessoal, como eu demonstrei nos exemplos 1 e 2, nem sempre a malha de preço absoluto mais barato será mais interessante para você fazer a sua camisa. Então fique atento sempre a métrica do metro quadrado. Essa sim te dará qual é a melhor opção de negócio para você fechar. Dentre malhas, opções de malhas que você vai ter para você fazer a sua camiseta, se as malhas forem similares, você sempre vai ter que puxar o metro quadrado de cada malha. Isso sim vai te dar a métrica ideal para você tomar a sua decisão, né? Nada mais é essa métrica do metro quadrado como um parâmetro de tomada de decisão, a decisão mais assertiva, onde na construção do custo da sua peça, você vai ter um menor custo em relação à matéria-prima malha. Então fique sempre ligado a isso, porque é o mais importante. Outra recomendação que eu dou para vocês é o seguinte: sempre tenham no mínimo 3 fornecedores. 3 fornecedores. Por que 3 fornecedores? Cada empresa tem seu custo, tem seu preço, tem seu momento de mudança de tabela. Então, às vezes, você pega por ter mais de um fornecedor. Às vezes, um fornecedor não quer perder um pedido, então ele vai brigar se você apresentar um outro preço. Mas para você apresentar esse outro preço, você tem que ter realmente o preço, tem que ser íntegro, realmente pegar o preço de um outro fornecedor e mostrar para ele que está sendo um preço mais interessante, por esse motivo você não vai poder fechar com ele. E esse representante possivelmente vai brigar pelo melhor preço para você, para cobrir ou chegar perto, e aí você vai analisar de acordo com inúmeras possibilidades, né? Qual a malha que te dá também um valor percebido melhor, porque não é só você ter o preço do metro quadrado mais barato. Isso é muito importante quando as malhas se equivalem. Mas às vezes tem uma malha que você consegue vender a camisa por um preço mais caro. E aí você tem que comparar ela com uma malha similar a ela, não uma malha com preço percebido mais barato. Então fique sempre ligado a essas condições. Preço do metro quadrado é super importante e indico para malhas que se equivalem. Malhas que se equivalem, você vai optar pelo preço do metro quadrado mais barato. Uma malha que ela é mais nobre, tem um valor percebido um valor percebido maior, aí você vai poder ponderar, você vai ver o que é mais interessante, porque também você vai pagar um pouquinho mais por essa malha, mas também vai poder vender a sua camiseta um pouco mais cara. Então, você tem que ficar ligado. E, muito importante, não esquecer de ter 3 fornecedores, no mínimo 3 fornecedores. Porque em determinado momento um vai estar mais caro que o outro, a tabela de um vai virar na frente de outro, você vai poder pegar o preço de um e mostrar para o outro e de acordo com o seu interesse, fazer com que aquele que de repente está um pouquinho mais caro chegue ao preço daquele que está um pouquinho mais barato, mas a malha do que está mais caro é um pouquinho mais interessante. Então você vai fazer inúmeras ponderações para você ter a melhor camisa com o melhor material, sem abrir mão de qualidade, pelo menor custo possível. Então, fazendo assim, você sempre vai ter uma camisa com custo super bacana de você trabalhar, de você ter uma lucratividade boa e uma camisa incrível, de qualidade. E esse é o objetivo.
aqui de fazer camisas incríveis. Então, essa métrica não esqueça, preço do metro quadrado, tá? E também não esqueça de ter 3 fornecedores. Para quê? Para você sempre estar podendo tomar a melhor decisão. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam. Tiver dúvidas, podem mandar perguntas, que eu vou estar olhando na medida do possível, pergunta a pergunta, e vamos responder e vamos interagir. Muito obrigado aí a todos e fiquem com Deus.